e V para verdadeiro e F para falso, era então esse ser, era Lúcifer, antes encheu-se de orgulho e com a clara intenção de suplantar Deus se tornou então Satanás, o inimigo de Deus. Então foi aí que o Senhor Deus Todo-Poderoso decretou sua queda e definitiva condenação. Número 6, a Bíblia afirma que Jesus viu seu fim e a João o Eterno revelou o destino final do anjo rebelde. Qual é esse fim? Então, o fim de Satanás, seu destino final, é o lago de fogo e enxofre. Número 7, com que fim Deus criou o homem e a mulher? Então, para que Deus criou o homem e a mulher, os seres humanos? Então, para adorá-lo, servi-lo, não como autômatos, ou seja, como máquinas, como robôs, ou irresponsáveis por suas ações, mas com plena consciência do que estavam fazendo. Então Deus, a Bíblia diz lá em João capítulo 4, que Deus procura os adoradores, os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E o homem foi criado para ser assim, para adorar a Deus em espírito e em verdade. Deus também não criou robô para ficar o dia inteiro dando glória a Deus, aleluia. Não. Ele quer que o homem o adore, o sirva de livre e espontânea vontade. Esta é a verdadeira adoração, que o homem dê a sua própria vida a Deus, ofereça a sua própria vida a Deus em adoração, em sacrifício vivo, que seja uma adoração racional, que o homem deseje adorar a Deus, e não que seja obrigado a adorar a Deus. Então, para isso o ser humano foi criado. Pergunta número 8, a quem o homem ouviu para que pecasse, e através de quem entrou o pecado no mundo e o pecado passou a todos os homens? Então, o homem preferiu ouvir a rebelde voz de Lúcifer, né, de Satanás agora, e então através de Adão o pecado entrou no mundo. Por que o homem rejeita o Deus da Bíblia? Aí na parte 2. Então por que isso? Por que o homem rejeita o Deus da Bíblia? Podemos dizer que em razão da sua natureza pecaminosa. Então o homem nasce com o pecado, com a semente desse pecado, e essa semente o estimula a produzir pecado, a desobedecer a Deus, a se rebelar contra Deus. E também em razão das funestas atividades do espírito do anticristo. Então outra razão é que as atividades malignas, né, as atividades do anticristo, a preparação para o reino de Satanás, Satanás vai estimulando, instigando o homem a desobedecer a Deus, a viver afastado de Deus, a se rebelar contra Deus. O que faz de tudo para contrariar e combater contra Deus no homem? Então, o homem tem esse desejo, esse impulso de sempre contrariar, de combater contra Deus. O que causa isso? A carne, ou seja, isto é, a natureza humana corrompida pelo pecado. Também a Bíblia diz que a imaginação do coração do homem é má continuamente. E o diabo, nosso adversário, que cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Então tudo isso faz com que o homem seja praticamente empurrado para o lado errado, para combater contra Deus, para contrariar a Deus, para se rebelar contra Deus. A carne, esse desejo já pecaminoso que está no homem, essa semente maligna que já está nele, que o estimula a pecar. Também ele começa a ter todo o tempo a imaginação para pecar mais, já o seu coração se torna mau, e as suas intenções é sempre de fazer o errado e não o certo. Ele já acorda desejando fazer alguma coisa errada. E então o diabo, que também cega os entendimentos das pessoas, e ele cega a idolatria, as coisas que o diabo coloca na frente, e ele fica cada vez mais cego para as coisas de Deus. Então, na pergunta número 11, o que o diabo usa para afastar o homem do verdadeiro Deus? Então, ele sempre usou a pecaminosidade, né? A natureza pecaminosa do homem, as religiões, as seitas, a cultura, o entretenimento, a tecnologia, a falsa ciência e as estruturas econômicas, social e política. Nós já estudamos sobre isso aí, né? Por exemplo, a ação de Satanás na ciência, aí estimulando o aborto, né? Esses estudos e uso das células-tronco, e dentro da ciência, aí o evitar filhos, e vai por aí afora. Dentro da política, nós sabemos aí as mentiras, os enganos, as promessas que não são cumpridas, né? E
vem também as leis que são feitas, como a lei aí da homofobia, querendo proibir o crente de ler o que está escrito na Bíblia. Nas estruturas econômicas, nós estamos vendo aí o rico cada vez mais rico, o pobre cada vez mais pobre, humilhado, né? Estamos vendo o que está acontecendo. Milhões de pessoas morrendo de fome, enquanto países ricos gastam bilhões e bilhões para ir à Lua, para fazer tanta coisa desnecessária, gastam com guerras, com tudo, enquanto milhões estão passando fome, estão morrendo todos os dias. Então são coisas que acontecem. Nós podemos ver aí, através da tecnologia, né? Tecnologias avançadas, não para fazer o bem, mas para fazer o mal. Armas e mais armas, armas químicas, atômicas, tudo para destruir. Nós podemos ver dentro da educação, ensinos como a teoria da evolução, Big Bang, tudo contrário à palavra de Deus. Uma forma de rebeldia realmente contra Deus. Colocar uma teoria para ter mais importância do que a Bíblia, a palavra de Deus. Os colégios aí colocam vários livros para as pessoas estudar, mas desprezam o livro dos livros, que é a Bíblia. Então nós podemos ver a ação maligna de Satanás. Na número 12, nós temos aí completo segundo as funestas atividades do espírito anticristo. O anticristo ainda não está no mundo, mas muitos de seus seguidores já se encontram em plena atividade, inclusive realizando sua obra satânica de oposição a Cristo. Assevera-nos a Bíblia: filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que veio o anticristo, também agora muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. 1 de João 2,18. Então nós vimos aí que esse espírito do anticristo já está aí no mundo, preparando o governo de Satanás durante a grande tribulação. Esse é o desejo de Deus. Antes da grande tribulação haverá o arrebatamento da igreja. Nós subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Seremos livres de passar por essa grande tribulação que vem sobre o mundo. Pergunta número 13. O que é o relativismo? Então, o relativismo moral domina o pensamento pós-moderno. Em nome de um falso pluralismo e do respeito às diferenças, o diabo vem convencendo os incrédulos de que nada é errado, tudo é relativo e que o pecado não existe. Então, esse relativismo dentro da religião é ensinar as pessoas que tudo é relativo. Se você vai mentir, mas você vai ganhar com isso, não tem problema. Se você vai roubar, mas vai ganhar com isso, não tem problema. Então, são os fins justificando os meios, né? As pessoas dizem: não, isso não é pecado nada, pecado é a imaginação do homem, não existe, Deus também não existe, isso é a imaginação do homem. E cada dia mais nós vemos esse ensino sendo propagado pelo mundo afora, e as pessoas não têm mais nenhum prumo, nenhuma referência para saberem que estão ofendendo a Deus, que estão desobedecendo a Deus, que estão vivendo de mal a pior, porque a Bíblia está sendo deixada de lado. Tomemos cuidado com isso. Número 14. Quais as principais leis infames que estão em voga ou que estão em pauta para serem aprovadas? Então, dentro das leis que estão sendo aí aprovadas e que existem, temos o exemplo na Europa, há leis que prevêem a prisão daqueles que usam o texto da Bíblia contra o homossexualismo. Há países em que não se pode sequer ler os textos bíblicos que condenam a homossexualidade. No Brasil, tramita aí um projeto de lei contra a homofobia, com a mesma finalidade. Pastores poderão ser presos se esse projeto de origem satânica for aprovado. A Constituição garante no Brasil o livre direito à crença e à religião, mas o diabo quer silenciar a pregação contra o pecado, instituindo o crime de opinião, a exemplo do que fizeram os piores ditadores como Stalin, Mao Tse-tung e outros. Então, exemplo desses governantes malignos, né, do comunismo, também existem as leis que estão aí para serem aprovadas, proibindo que a Bíblia seja lida, seja ensinada, proibindo que a palavra de Deus seja difundida como ela é, e proibindo que haja então qualquer manifestação contrária ao pecado. Na parte 3, o fundamentalismo ateísta. Pergunta número 15. O que é o fundamentalismo ateu? Então, é a expressão intelectual de diversos filósofos desses tempos pós-modernos. Todos se uniram em suas ideias e seus escritos para destruir os postulados da fé em Deus,
A filosofia tornou-se um martelo usado pelo diabo para tentar esmigalhar as religiões, principalmente o cristianismo. Então esse fundamentalismo ateu que está ocorrendo no mundo vem exatamente uma união de filósofos, né, que são pós-modernistas da nossa época e que se unem contra a Bíblia, contra totalmente Deus, tentando destruir tudo que visa a comunhão com Deus, tudo que leva para Deus, tudo que leva o homem a crer em Deus, eles tentam destruir e desfazer. Número 16. Quem é Richard Dawkins?